Olá, amigos e amigas, estamos novamente com o nosso Podcosta. Hoje convidamos para dar um depoimento aqui nessa nossa série um petista histórico do Piauí. Um homem que participou de muitos movimentos e a história do PT do Piauí tem muito a ver com ele. Eu estou falando de Cícero Magalhães, ex-presidente do Sindicato dos Comerciários, desde o tempo em que o sindicalismo realmente enfrentava muitas dificuldades e as lutas dos trabalhadores envolviam muita determinação e crença. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Feitosa. Um prazer estar aqui no seu Podcosta. Prazer é nosso. Eu gostaria primeiro que o senhor contasse a sua história de vida. Onde o senhor nasceu, como o senhor viveu, como é que o senhor chegou aqui. Contasse naturalmente toda a sua trajetória até o dia de hoje. Então, Feitosa, primeiro eu quero te agradecer, entendeu? Você é um amigo das antigas, né? Uma pessoa que tem uma história de vida e, coincidentemente, também é maranhense, como eu, né? E nascemos ali muito próximo um do outro, né? Ali na região que vai aqui por Miguel Alves, que vai para hoje chique, né? Que são os Lençóis. Naquela época era Barreirinha, não sei se você lembra, né? Barreirinha. Né? Então, assim, eu sou maranhense, né? De nascimento, mas tudo que é meu, só não o registro de nascimento e o consanguíneo dos meus pais. Até meus documentos todos foram tirados aqui. Eu cheguei aqui, Feitosa e piauiense, em 1976, no dia 12 de janeiro. Naquela época, Teresina era uma cidade pequena, de 200 e poucos mil habitantes. Isso. Né? E daquela época eu saio do Maranhão, como você bem conhece o estado, por ser de lá mesmo, já morando há muito tempo aqui, mas você conheceu, ainda conhece hoje, imagine naquela época, 1976, a cidadezinha que eu nasci e me criei e fiquei até os 19 anos de idade, chama-se São Benedito do Rio Preto. É uma cidade que fica a 110 quilômetros dos Lençóis Maranhenses. Lá onde eu nasci, me criei, fiquei até os 19 anos de idade, lá não tinha água encanada, eu não sabia nem o que era televisão. Terminei o ensino fundamental naquela época, estudava à noite, não sei se você alcançou isso na sua cidade, pequena cidade Brejo, que hoje cresceu, né, também. Você tinha aula até às 21h30, 22 horas, mas era através de um gerador. Quando terminava a aula, ali já apagava e só no outro dia, né? E eu morava numa comunidade que ficava mais ou menos uns 2,5 km distante do centro da cidade. Para lá a gente ia a pés, né? Ia e vinha a pés. E numa casinha de taipa, coberta de palha, de chão batido, aonde as portas eram feitas daquela esteira do olho do coco babaçu. Ele tem um olho, você tira e faz uma esteira, né? Ainda hoje é muito feio, que faz abano, que faz cofo, né? Para quem não conhece, cofo é tipo como se fosse um depósito que você bota a farinha, bota umas palhas, né? Umas folhas, certo. E você bota a farinha para ficar ali dentro. E ali também eram feitas as esteiras que botava na janela da casa dos meus pais. Então meu pai, 2 casamentos, eu sou filho do segundo casamento. Do primeiro casamento, a esposa dele veio a óbito, aí ele casou novamente, né? E eu sou desse segundo casamento. Meu pai teve 13 filhos, né? Daquela época, era muito comum se perder as crianças ainda ali, né? No primeiro casamento perdeu uma, que foi a óbito, e do segundo casamento perdeu 2, né? Então, do segundo casamento éramos 8, ficou 6. E nós éramos 11 até janeiro, que um irmão que eu vim para cá morar na casa dele. Você sabe que naquela época
as pequenas cidades não tinha telefone. Era o chamado telégrafo, né? Era através da carta, né? Quando você queria passar uma notícia de uma cidade pequena como essa, ou para São Luís, ou para outra cidade, ou para outro estado, era através do sistema, ou você mandava a carta, passava através do telégrafo. Era um cidadão que ficava lá, né, e que passava a notícia para outra cidade do que acontecia ali. Então, naquela época, em 75, eu escrevi uma carta para meu irmão, que aqui chegou porque veio também doente, um acidente que ele sofreu em Vargem Grande, na casa de um tio meu, que ele morava lá. E aí encontrou o seu Zé Martins e a dona Alexandrina, ambos já falecidos, como meu irmão também, agora em janeiro, veio a óbito. Encontrou ele lá, com a perna quebrada, e trouxe ele para cá. Então ele veio morar aqui, depois sofreu outro acidente grave, aí foi trabalhar no Dragão. Em 75 eu escrevi uma carta a ele, né, dizendo que estava terminando o ensino fundamental e que não queria fazer o normal, que naquela época o que tinha na maioria das cidades que ainda era o normal, né? E eu dizia que não, que eu queria fazer o científico, eu não gostaria de fazer o normal, tudinho e tal. E eu nem pensei que ia receber a resposta. Quando chegou final de novembro, começo de dezembro, me chega a resposta dele, né? Ele casado, tem a minha cunhada aí, que eu chamava ele de segundo pai e ela de segunda mãe. Né? Me respondeu que eu poderia vir. Né? Isso aqui, Feitosa, a história de superação das pessoas e aquilo que Deus tem para te dar, ele te leva, né? E te entrega, porque eu cheguei aqui, como eu estou te falando, dessa situação que a gente vivia. Eu, meus irmãos e meus pais, muitas vezes não tinham o que comer, trabalhavam na monocultura. Você sabe muito bem como é que é isso, que você pode não ter trabalhado, mas você conheceu alguém que fazia isso lá na sua cidade, né? Você passava 6 meses trabalhando, 6 meses comendo, 6 meses com fome. Essa era a realidade naquela época. E aí quando eu chego em Teresina, eu vim do Maranhão com uma roupinha no corpo, já rasgada, já velha, e outra mais rasgada dentro de um saco, daquele saco, não sei se você lembra, o saco que ia com açúcar. Naquela época se vendia o açúcar, era um saco de pano, né? E aquela foi a mala que eu trouxe com uma muda de roupa dentro, né? E aí, por isso que eu digo que meu irmão, saudosa memória, que eu tanto amo, né? E a minha cunhada, que para mim é a segunda mãe, ele um segundo pai, fez direitinho aquilo que é bíblico. Tiveste fome, eu te dei o que comer. Tiveste sede, eu te dei o que beber. Precisaste de vestes. E me deu realmente, porque 1, 2, 3 dias mais ou menos, ela saiu, meu irmão trabalhava no Dragão, ela não me disse nada. Quando ela chegou, ela trouxe umas 3 ou 4 mudas de roupas para mim. Dragão é a loja. Uma loja, que trabalhou lá. Aí eu fui procurar trabalho. Eu trabalhei 1 mês ou menos disso no Mercado Central, naquela parte que vende ali, não sei se você já passou e viu aquelas caixas de sapato ali, naquelas coisas ali. Isso. Eu trabalhei 1 mês ou 2 ali, não deu certo. Depois eu fui trabalhar em uma loja chamada Delta das Construções. Ela ficava bem ali na esquina da Davi Caldas com a... meu Deus, Lisandro Nogueira. Era bem ali. Naquela época tinha muito poucas casas no centro de Teresina e eu ia entregar em aquelas bicicletas cargueiras. A pessoa comprava um saco de cimento, eu ia deixar, comprava alguma coisa e eu ia deixar lá. Também não deu certo. Não deu certo. Não sei se você lembra do Constrular. Era um mecânico muito famoso, saudosa memória. Conheci ele lá nesses riachos ali do Canaã. Canaã, na casa lá de nosso saudoso amigo também, que era da TV Clube. Ele era o produtor lá. Esqueça aqui o nome dele. Certo. Entendeu? Várias vezes ele tinha um sítio lá e a gente ia junto com meu irmão e ele, que era como se fossem irmãos. Então, eu trabalhei na oficina mecânica dele ali na Pissarra, na rua São Raimundos. Depois ele se mudou lá para os 3 andares.
Aí passei lá um período também, não deu. Cheguei aqui em janeiro, quando foi em setembro. Trabalhou como aprendiz mecânico. Era aquele que Certo. era só para ele ajudar mesmo, o Certo. amigo dele, Era que era um ajudante. meu irmão, e eu ficava ali passando a lixa, naquelas coisas ali. Também não deu Não certo. aprendi nada. Certo. Aí, quando foi em setembro, coincidentemente, o mês do meu aniversário, eu fui procurar trabalho e entrei no Armazéns Piauí, Joaquim Costa e Irmãos Limitada, que era Já ele. com quantos anos de idade? Eu já tinha ali o quê? 19, que 19 anos. eu fiz 20 exatamente em setembro, quando eu consegui trabalhar de carteira assinada, né, no Armazéns Piauí, do seu Joaquim Costa e do seu Gonçalo, ambos também já em saudosa memória. Foi até interessante que eu cheguei, estava conversando com o gerente, né, o senhor Alfredo, que é aposentado, mas ainda é vivo. E ele dizia, não, que não, eu digo, não, porque eu sou do interior, aquela conversa, né? Sou do interior, estou aqui estudando e gostaria de trabalhar. E vi um senhor de idade, já com 70 e poucos anos, ali como se estivesse ouvindo, né? Ele disse, não, mas não estamos precisando não, o senhor passa depois, não sei o que e tal. Quando a conversa estava terminando, olha como é a história. Eu vi que o bom velhinho se afastou como se fosse sair, né? Aí eu... Tudo bem, saí. Quando eu ia passando, ele disse, deu certo? Eu digo, não, senhor, deu não. Ele está dizendo que não tem vaga. Aí ele disse, é de onde? Aí começou a conversar, né? Eu disse, certo. eu sou do interior do Maranhão. Você estuda? Contou a história. Estudo no João Clínico de Almeida e tal, que eu me matriculei no colégio São Francisco, ali perto da igreja, perto do Karnak, mano, daquela igreja? Igreja São Benedito. São Benedito. Mas aí... Teve o excedente, não deu para me ficar no Colégio São Francisco. Eu fui para o João Clínico da Almeida, que foi onde eu fiz o ensino médio, e lá foi que fui conhecer Benjamin e fui conhecer o Dr. Raimundo Bosch, ambos médicos, né, aqui no nosso estado. Aí ele disse, quer dizer que você estuda e queria trabalhar? Eu digo, era, sim, senhor. Aí até, pela ignorância, o senhor trabalha aqui? Aí eu disse, sim. Aí ele chamou o gerente, ele disse, dê uma oportunidade para ele. Aí mudou, né? Aí o gerente me chamou e disse, não, pô, o senhor pode começar amanhã. Esse já era da meia-dia, amanhã o senhor volta. E eu comecei, passei lá quase 3 anos. Ele era esse senhor era o... Seu Joaquim era o dono. Era o dono, Era né? o dono, seu Joaquim Costa. Né? Era ele e o Gonçalo Costa, que eram 2 irmãos. Né? Certo. E aí eu passei quase 3 anos lá. Né? Depois eu saí já... Fazia o que lá? Eu era vendedor de pano. Vendedor de naquela pano. época, o grupo Joaquim Costa e companhia, né, irmãos, eles vendiam pano. E tinham muitas lojas. Ali eu ficava numa loja que ficava em frente para as lojas brasileiras. Não sei se você lembra ali. Lembro. Frente às lojas Lembro brasileiras, que a gente chamava de Lobrais. Lobrais. E eles tinham muitas lojas. São Mateus, várias lojas no Maranhão, no estado do Piauí, como Campo Maior e outras lojas que eles tinham, né? Aí quando foi quase 3 anos depois, eu saio, né? Passei um final de ano na Pernambucana, porque você sabe que quando chega agosto, setembro, outubro e até o começo de novembro, o comércio emprega bem, né? Todos os anos ele emprega razoavelmente bem. Aí eu entrei na Pernambucana, passei só uns 2 meses, 3, quando foi em maio de 79, isso já era 78, maio de 79 eu entrei no Armazéns Esplanada, né, Irmãos, e fiquei lá com meu vínculo empregatício até 2006, né, que foi quando, de lá, em 91, eu assumi o Sindicato dos Comerciários de Teresina, né, fiz a luta que você acompanhou muito bem, essa história, né, quando foi em 2002, dia 20 de dezembro de 2002, eu assumi o mandato de vereador que era da ex-vereadora e ex-deputada estadual Flora Isabel, que hoje é conselheira, né, eu era o primeiro suplente e o Jacinto Teles era o segundo, assumiu nós dois, ele no lugar do ex-deputado João de Deus, né? O certo é que 2 anos depois, né, eu fui o vereador de Teresina do PT e do Piauí o mais votado. Naquela época eu me elegi, fui candidato também em 96, tive 1.400 e poucos votos, aí eu entendi que eu poderia chegar, Feitosa. Por quê? Porque só
comprando umas folhas. Isso aqui é interessante. Eu comprava uma resma de papel ao maço, cortava, comprava um carimbo com o meu nome e botava o meu nome e o meu número. E só com essa ação, pelo trabalho que eu tinha no sindicato, em 96, eu tive 1.466 votos. Então eu perdi a vaga em 2000, já em 2000 para o Odali, por menos de 300 votos. Que aí eu já tive 2.000 e quase 2.500 votos. Aí foi que eu assumi. Em 2004 foi o mais votado do PT. Em 2006 me elegi deputado estadual. Em 2004, como mais votado, o senhor teve quantos votos? Eu tive 3.700 e poucos votos. Fui eleito. Eu fui o primeiro, o Joaninha foi o segundo. E o Jacinto no foi... geral? Não, na coligação, que era PT e PSB naquela época. Entendeu? Certo. Voltando aqui à questão do sindicato. Como foi que o senhor começou a perceber essa tendência para ser sindicalista? Como eu queria lhe dizer, Peitosa, que nada na minha vida foi planejado. Se eu disser isso, às vezes as pessoas podem até não acreditar. Eu não planejei nada. Sentia na pele a exploração. Naquela época não era fácil. Você trabalhava às vezes até sábado. Quando chegava sábado da meia-dia para tarde, você era informado pela loja que domingo você iria trabalhar. Era assim. Não vinha nada para você de negócio de hora extra, nada. Não tinha isso não. Você trabalhava até domingo e na segunda, 7h30, 8 horas, você estava lá. Aí, teve uma eleição, já estava no Armazéns Esplanada, né? Teve uma eleição no sindicato em 88 e a chapa estava completa. Eu nem pensei em ir para sindicato. Aí, quando saiu uma pessoa que estava compondo a chapa, que era do Grupo Claudino. Aí o rapaz chegou lá e disse, não, eu vou sair, eu não quero confusão não, essa coisa toda, não vou ficar para lá aí para sempre, depois vou perder meu emprego. O rapaz não foi, né? Aí me convidaram para participar. Eu fui literalmente o último da chapa, em 88. Quando foi em 90, final do ano, foi feita uma eleição no sindicato. Aí o companheiro Evaldo Sirico, que é seu amigo, meu amigo, que foi um dos grandes, foi o grande pioneiro do sindicalismo dos comerciários, porque naquela época ele enfrentou o que a gente chama de pelego, aquelas pessoas que se perpetuavam no sindicato, que não faziam nada, entendeu? Não estavam nem aí. E ele, em 86, 85, ele disputou com o ex-presidente, não sei se ainda é vivo, Teixeira, que era o presidente, nessa marra, estava com quase 30 anos lá, e o Teixeira ganhou com 5 votos, só que não atingiu o quórum. Aí é interessante porque quem muito nos ajudou foi o ex-prefeito Alferraz, que naquela época, não sei se você lembra, mas ele era deputado federal. Deputado federal, Alferraz. Se não me engano, até constituinte, ele foi constituinte. E aí buscou-se o deputado na época, o Alferraz, e ele se prontificou, recorremos para Brasília, lá foi anulado a eleição, né, para haver outra eleição, porque na primeira não atingiu o quórum, então poderia na segunda com qualquer maioria, e se foi eleito, o Evaldo foi eleito com exatamente 5 votos, né? E aí o Evaldo fez um excelente mandato, era um grande negociador. O Evaldo, para quem não sabe, ele foi vereador de Teresina. Quando o Antônio José se elege em 88, ele se afasta, assume Nazareno. Isso. A Nazareno, em 90, se elegeu deputado estadual, foi o primeiro deputado estadual do PT eleito, foi Nazareno. Evaldo ficou, mas aí concorreu a deputado estadual, também não se elegeu. E quando foi em 92, ele também não, em 92 ele não se elegeu a vereador. E foi isso, eu não planejei nada. Só que quando nós chegamos no sindicato, na nossa convenção, que você sabe que a convenção é como se fosse uma constituição feita entre as partes, entre categoria laboral e categoria patronal. Ela não tinha sido renovada e tinha ido para dissídio. E eu entrei lá no dia 16 de março de 91, e aí fizemos realmente um trabalho de ir defender os trabalhadores, que você sabe da minha determinação. Quando eu defendo uma coisa, eu defendo por convicção e por conhecimento. E realmente foi uma batalha dura, mas todo o período que eu passei lá, eu fiquei de março de 91
a dezembro de 2002, né? E todas as convenções eu renovei e era um sindicalista respeitado naquela época, devido à atuação do Sindicato dos Comerciários, um sindicato, né, do setor privado, que não é fácil. Né? Não é fácil. Você fez, acho, não me lembro se você participou do sindicato da sua categoria. Do jornalista. E eu me lembro que era uma luta, uma pedreira. Era comerciários, os bancários com o Hélito, os professores com o João de Deus e os jornalistas naquela época, Kennedy, outros que eu não me lembro bem aqui, mas era muito forte o sindicato dos jornalistas. Roberto John também chegou a ser. Então, eu cheguei a ser primeiro secretário, fui presidente do sindicato dos radialistas. Então, isso naquela época, existia uma efervescência devido um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um grande sindicalista. Então, isso, né, gerou na classe trabalhadora uma grande, como é que eu diria, um grande ânimo de buscar os seus direitos. Despertou no trabalhador brasileiro que ele podia, já saindo da época do momento militar, quando o Tancredo se elegeu no Colégio Constituinte, que aí quem assumiu foi o nosso conterrâneo José Sarney, porque Tancredo veio a óbito, tudinho e tal. Então isso tudo gerou dentro de todas as classes trabalhadoras, né, que tinha que lutar pelos seus direitos, sobre pena, né, de continuar a mesma coisa e você não conquista nada. E eu tenho essa felicidade. Dentro do sindicalismo, como foi que o senhor sentiu a hora, por exemplo, se eu chegar a presidente, teve que haver negociações, o senhor foi apoiado, como é que foi? Não, eu fazia parte da chapa do Evaldo, 88. Quando foi em 90, ele não quis mais. O Evaldo não quis mais participar do sindicato. Ele ajudou, elegeu a chapa ligada a ele, né, como eu, Nonato e outros. Aí nós mudamos a nomenclatura do sindicato para não ter mais presidencialismo. Era um colegiado. Eram 15 membros desse colegiado, que era a executiva, e daqueles membros se elegeria o secretário-geral, que aí foi onde eu ganhei. Eu fui eleito secretário-geral. Na época, uma disputa que houve foi com o Nonato Santos, né? Aí foi eleito eu secretário-geral, a Poliana secretária de Finanças, e foi eleito os outros secretários de esporte, de administração, de comunicação, por aí, entendeu? E aí eu fiquei de março de 91, né, até 19 de dezembro de 2002. Então, ali eu tinha certeza, né, que eu tinha uma participação importante tive a certeza do sindicalismo piauiense e até brasileiro, porque nosso sindicato foi copiado para fazer modelo para outros estados que entendiam que tinha que haver mais democracia, aquela história do presidencialismo, era muito personalismo. Então nós fomos pioneiros em fazer isso aqui no Piauí, aqui em Teresina, com o Sindicato dos Comerciários de Teresina. Nós chegamos a organizar, Feitosa, em várias cidades o Sindicato dos Comerciários. Teresina. O sindicato era sempre ligado mais ligado aos partidos de esquerda, né? Principalmente ao Partido dos Trabalhadores. Mas teve uma época em que teve uma dissidência dentro do próprio movimento dos comerciários. Sim, houve uma época, eu quando estava lá, eu disputei 2 vezes. E a oposição saía de dentro do sindicato. E todas as 2 vezes eu fui eleito. Quem representou a dissidência? O companheiro Zé Claro, que era comerciário também. Depois o Nonato Santos, com o Moura, né? Mas todas as vezes que eles disputaram e que eu disputava com eles, nossa chapa nunca teve menos de 60%. O sindicato dos comerciários tem um histórico também de conseguir eleger vereadores. O Evaldo Sirico, o senhor, o Paixão. Mas registra-se, tem-se conhecimento de um enfrentamento entre o senhor e o Paixão, né? Dentro do movimento sindical. O que houve? Porque era falada na época, eu me recordo bem, dentro do sindicalismo, que era muito falada a sua amizade com o Paixão, né? Parece que havia até uma ligação familiar, não me recordo bem. O que levou os dois
as duas lideranças a se afastarem? Falta de juízo. Dos dois ou só de um? Dos dois. Porque é muito fácil, Feitosa, você fazer uma avaliação achando que só o outro está errado. Veja só, isso aconteceu em 2014. Foi em 2012. Conte aí essa história. 2012, você lembra que eu desagradei os grandes do PT. Quando houve aquela prévia para escolher se o PT teria candidatura própria ou se o PT apoiaria Elmano Ferro. Lembra? Elmano Ferro. Entendeu? O senhor ficou com o Elmano. Que eu fiquei com o Elmano e nós tivemos uma vitória com mais do dobro da ideia do PT ter candidatura própria. Mas eu, por ser decente, como você me acompanha sempre, eu dizia, o meu candidato é o senador Wellington Dias. Se ele quiser ser candidato, é o meu candidato. Se ele vier para ser candidato... Eu fui no Senado, lá no gabinete dele, 2 vezes. E ele, não sei o quê, estou reflexivo. Senador, assuma. Isso ainda em 2011. Se ele tivesse assumido, tinha havido uma disputa boa, na época, com o ex-prefeito e saudoso Firmino. Mas eu acho que existia uma certa amizade entre eles dois, que eles nunca disputavam. Você pode prestar atenção. O Hélito e Firmino, as disputas eram meio que, né, não tão acirrada. Aí o que aconteceu? Eu ganhei. A convenção homologou meu nome para ser o vice do Elmano, mas quando foi no mês de março, abril, maio, não me lembro bem, o Hélito me procurou e disse que queria ser candidato, olha só. Topou, depois de várias insistências do senhor. Senador, mas isso já está homologado. 2014. 2012. Foi 2012. O senador já está homologado. Não, mas eu topo, não sei o que e tal. Bacana, nós fomos para Brasília. Eles diziam que eu tinha cometido uma fraude, né? Como assim? Que eu tinha ganho, mas eu tinha ganho fraudando o processo eleitoral do PT. Porque assim, Feitosa... Quem acusava o senhor? Né? O grupo ligado ao Wellington. Sei. Porque de 93 para cá, nós nunca perdemos a direção municipal. Nunca perdemos. Perderam agora. Né? Não. PT continua, eu sou o presidente do PT. Sim, mas nós perderam, perdemos porque a indicação. A indicação, porque defendia o Franzé. Isso. Então, Feitosa, o que acontece? Você me perguntou o que aconteceu entre eu e o Paixão. Isso. Ana Luísa, ela é filha da minha filha com o filho do Paixão. Neta dele e neta minha. Quando foi em 2012, tudo foi isso bem aqui. Eu fui o vice do Wellington, né? 2012, você lembra disso? Era Firmino, Elmano Ferro para reeleição isso, e o Wellington. E o Hélito Dias. Aí, eu, amigo do Paixão e do Dudu, eu chamei o meu gabinete de deputado estadual e disse, olha, aqui nós não temos outro mais de 2 vereadores, é Paixão e Dudu. Escolham quem vocês querem votar. Olha só, o Dudu já tinha mandato de vereador e o Paixão não tinha. E eu apoiei os dois. Livremente. Quer dizer, as lideranças que apoiavam o senhor, gabinete, o senhor comandava como deputado, o sim, seu gabinete, sim, você deixou à vontade para escolher um dos dois. Um dos dois, tinha que escolher um dos dois. Certo. Era à vontade, mas de certa forma era uma determinação, é um dos dois. E o que aconteceu? O Dudu teve 4.000 e poucos votos e o Paixão 3.900 e pouco. 100 e poucos votos de diferença de um para o outro. Quando terminou a eleição, eu não agradei nenhum dos dois. Os dois disseram que eu não o apoiei. Como é que pode? Então, eu disse, mas rapaz, como aí é que... é matematicamente impossível no senhor não ter apoiado. Porque, entendeu? Então, houve essa insatisfação, né? Que o Dudu tinha me apoiado em 2010 para deputado estadual. Eu digo, moço, mas está aqui os votos. Está aqui. Dudu, você teve 100 e poucos votos a mais. Justo, porque você tinha um mandato de vereador. Paixão, não tem como eu não ter te apoiado. Porque está aqui os votos. Quase 4.000. Quase 4.000 votos. Mas é aquela história, o poder às vezes cega as já pessoas. estava eleito.
Mas ele não foi desonesto comigo. Hum. Ele apenas teve esse entendimento. Em 2014 houve, sei lá, você lembra bem que você andava muito no Horus naquela época, quando o marido da então deputada, hoje petista, Janaína, disse que tinha fechado com Paixão. Essa história rolou lá e o próprio Mauro disse, tu tá ficando doido, porque os votos dos comerciários é Magalhães, não é Paixão. E essa história é bem aí. E eu não soube também administrar essa crise. Essa crise. O certo é que em 2014 eu não me elegi deputado estadual, fiquei primeiro, foi na segunda suplência, né? E ele em 2016 não se elegeu a vereador, né? Eu me reelegi para vereador mais votado do PT e ele não se reelegeu. Então houve um certo distanciamento. Mas o bom da história e da vida é que hoje estamos juntos. De novo? De novo. Consegui. Se acertaram. Eu consegui reaglutinar. Isso é uma novidade para mim. Todos os grupos que eram ligados a mim. Todos os grupos. Então você pode anotar bem aí. O seu amigo conterrâneo maranhense que somos, Magalhães, voltará à Câmara Municipal de Teresina. Desse jeito, com essa turma toda organizada, você é um forte concorrente. Nós voltaremos, com certeza. Forte concorrente. Entendeu? Então é isso. Então, mandar um abraço aqui para o meu companheiro e ex-vereador Paixão, entendeu? Mas ele hoje está apoiando a gente. Até porque tem a questão familiar, né? Eu cheguei para ele. Vocês têm uma neta? Uma neta. Eu cheguei para ele numa conversa ano passado ainda. Eu cheguei para ele e joguei as cartas na mesa para ele. Paixão, tá bem aqui. Eu já cheguei onde eu nem imaginava chegar na minha vida. Não é fácil, Feitosa, você sabe disso. É verdade. Entrar numa fenda estreita na Câmara Municipal de Teresina não é fácil. 2 vezes. Na Assembleia Legislativa. Chegar a ser deputado estadual. Passei 16 anos lá, na Assembleia. Não é para qualquer um. Um homem sem posses, que eu estou contando aqui a minha história. Fazer uma história dessa não é fácil. E nunca perdi a minha característica de ter um lado, que é o lado dos menos favorecidos. Eu nunca perdi e não perderei, você pode ter certeza. Então, assim, e aí ele viu também, eu cheguei e disse, Paixão, tá aqui. Se você entender que você tem mais facilidade de se eleger a vereador, eu apoio você. Ele olhou para mim e disse, não, cara, também, eu posso apoiar você. Eu digo, pois, amadureça, a ideia tá aqui. Se você quiser ser candidato, eu topo apoiar você. Uns 15, 20 dias depois, ele me procurou e disse, não, Magalhães, me chama de Baixinho. Não, Baixinho, eu reconheço que você tem muito mais. Aí jogou que eu em 2002 mesmo não me reelegendo a deputada estadual, mas eu tive quase 8 mil votos em Teresina. A minha votação em Teresina sempre foi uma votação boa, entendeu? Ele disse, não, eu apoio você. Então, isso, a vida, né, vai ensinando a gente. Vai ensinando. Como é que vai você... ensinando. E principalmente depois dos 60, pessoas, né, eu já tenho 67, e ele tem, se não me engano, 65, ele é mais novo que eu, 2 anos, então, hoje pacificou. Eu sou feliz por isso, né? No dia da minha neta estava comemorando a vitória por passar no vestibular, né? Com 17 anos, não tinha nem concluído o ensino médio, né? Ele foi lá na minha casa, foi mais de uma vez na minha casa, tudinho, comemoramos junto lá. Então, graças a Deus, está pacificado isso aí. E como o senhor chegou a deputado? Feitosa, Deus me deu primeiro mandato. Uma coisa interessante, né? Eu não sei se você sabe, mas eu já disse isso mais de uma vez, eu não tenho um curso superior. Foi a única proposta que eu não cumpri com a minha família. Que eu dizia, olha, reclamava, não, porque o senhor viaja muito, não sei o que e tal. Digo, tá bom. Se eu me eleger deputado estadual em 2006, eu vou fazer um curso superior. Meus filhos, eles ficavam besta. Eles não acreditavam que eu não tinha um curso superior. Disse, mas como pode? O senhor discute qualquer assunto, inclusive com a gente, que somos, né, acadêmicos, que temos curso superior. O senhor discute com uma clareza maior do que a nossa, e o senhor não tem um curso superior. Está aqui, meu filho, eu só tenho um ensino médio feito no João Clímaco de Almeida, dormindo demais, que eu trabalhava até às 18h30 na loja e ia para lá estudar. Então, assim, eu não fiz. Aí eu fui
eu não cumpri esse compromisso com minha família, que era para mim ter feito um curso superior, aí eu achei que não tinha mais muita paciência e terminei não fazendo, Feitosa. E aí, como é que chegou a deputado? Eu cheguei a deputado estadual com aquilo que Deus me deu muito bem, né? Como dialogar com a população. Eu viajei esse estado mais de uma vez com a maior liderança popular do nosso estado. A pessoa mais carismática que esse estado teve, chamada Francisca Trindade. Eu viajei de 2007 a 2008, mais de um ano com ela. Ela se elegeu em 96, reelegeu a vereadora de Teresina. Passamos 97 e 98 até a eleição, quando ela foi eleita deputada estadual. E viajei esse estado todo com ela. E eu também sempre participei dos movimentos sociais. Eu nunca neguei que eu sou a favor da reforma urbana, da reforma agrária, né? Eu nunca neguei isso. Eu sempre fui ligado aos movimentos sociais. E serei eternamente. Porque lá de onde eu saí e aonde eu cheguei, a condição que eu vivi quando criança, de fazer uma roça na terra dos outros, e você sabe o que é isso, né? Você era obrigado a pagar, que chamava a meia, né? Você fazia a roça e você tinha que pagar X de arroz, ou X de feijão, se não desse arroz, ou X de milho, ou X de farinha, para o dono daquela terra, e me indignava. Eu, criança, pai, como é que pode? Ligado. Agora, o senhor falou aí na Francisca Trindade, então o senhor... falando que chegou a deputado, o senhor viajou muito com a Trindade. Quer dizer, ao longo dessas viagens, o senhor foi adquirindo as bases dela quando ela saiu para federal? Um pouco das bases, mas como fazer a política. Como conquistar as pessoas. Acima de tudo, com respeito. E, principalmente, ser leal à causa daqueles que tu defende. Defender de coração, defender de alma, defender de verdade. Quer dizer, o senhor e ela tinham um projeto? Tínhamos. Nós tínhamos um projeto. Nosso grupo era o maior grupo em Teresina, né? Que era ela. Tinha umas tendências, né? O senhor era ligado à tendência dela. Articulação de esquerda. Articulação de ela esquerda. veio para a nossa tendência em 98, que era ela, era o Viúvo, Dudu, eu, Célio, Milanês, Paixão e Machado, muitas lideranças, Salles, Solange, muitas lideranças populares vieram, né? E a Trindade só não se elegeu senadora em 2002, porque não disputou. Ela ganharia. A Trindade teve 160 mil votos para deputada federal. E o Roberto John, que nós tínhamos homologado o nome dele para ser o pré-candidato a governador naquela época, que depois ele saiu para o Wellington, teve quase 200 mil votos, se eu não estou enganado, para senador. Se fosse Trindade, ela tinha se elegido senadora. A força era muito grande, a Trindade tinha um carisma. Eu vi gente chorar, literalmente chorar, abraçando a Trindade, emocionada porque estava abraçando a Trindade. A Trindade, talvez ela nem tivesse noção, assim, 100%, ela sabia que tinha uma força carismática muito grande e eleitoral. É verdade. Mas ela, acho que nem ela tinha a noção do tamanho do que ela representava. Do carisma que tinha. Carisma representar para o movimento social, movimento sindical, para o Partido dos Trabalhadores, para Teresina e para o estado do Piauí. Ela viva, que eu já estava articulando, porque ela pediu para articular a candidatura dela para prefeita em 2004, né? Ela morreu em 2003. Ela já tinha pedido, olha, vai conversando com Pedro Laurentino, R. Silva, naquela época, esse Pessoa, que eu já tinha começado a articular para eles conversarem com ela, entendeu? Quando aconteceu o que aconteceu, entendeu? Seria assim, uma candidatura fortíssima. Fortíssima. Em 2000, a Trindade, eu não sei, você talvez não saiba disso, eu vou lhe contar aqui. A Trindade, eu era o presidente do PT naquela época. Eu sei de muita coisa, talvez não saiba essas aí. Então, a Trindade estava na frente do ex-prefeito Firmino Filho. Você sabia disso?
Sabia que havia uma euforia. Euforia. Lá, me lembro. Ela chegou eu me dava É. muito com ela. ela chegou a ter 35% de intenção de voto, e o ex-prefeito que estava no cargo com 28, 29, 30, 35. E o Wellington, naquela época, não sei se você sabe, ele foi candidato a deputado federal e foi quem ajudou a montar aquela chapa Francisco Gerardo Antônio José Medeiros. Isso. Que a Trindade, nós montamos um palanque paralelo para ela. Ela não aceitou. Ela era muito grata a gente. O movimento sindical era o maior líder sindical naquela época. São histórias do PT que pouca gente conhece, mas o grupo da Trindade foi divergente, divergiu, não aceitou aquela montagem. Pronto. Então nós montamos um palanque paralelo. O Antônio José ia, mas tinha uma condição. Ele não podia pedir voto para Francisco Gerardo. Olha só. Como era isso? Nós estamos falando de 98, né? Então, há um tempinho, uns 26 anos, né? É. Então, assim, e aí o Wellington estava correto na estratégia dele. Ele teve mais de 74 mil votos, se elegeu deputado federal, foi o único eleito na chapa, né? Ela se elegeu deputada estadual, a mais votada, né? Da chapa do PT-PSDB. E aí, assim, ela, quando foi em 2000, ela não quis ser, porque ela estava gestante da Camilinha, né? Um abraço aqui para primogênita de Trindade, né? Ela estava gestante, e aí ela não foi a candidata a prefeita e foi ser a vice, né? Mas mesmo assim, ela sendo a vice, ela jogou a chapa que nós chegamos a ter 99 mil e poucos votos, 33%. Você pode procurar aí que foi isso que tivemos naquela época. Mas ela fosse a candidata, ela disputava para ganhar naquela época, confirma. Deputado Magalhães, chamado assim, que o senhor exerceu, foi deputado e ainda é. Existe hoje um boom, um zoom no meio político, principalmente petista, de que o governador Rafael almeja a substituição dos petistas mais antigos e que está indo paulatinamente fazendo essa substituição com pessoas bem próximas e tudo. O senhor sente isso? Feitosa, eu não vejo assim. O que acontece? Rafael é a segunda geração dos petistas, correto? Magalhães, Nazareno, Antônio Neto, Antônio José, Wellington Dias. Então, o Rafael é da idade da minha filha, primeira filha, 38 anos, 39, se eu não estou enganado, que ele fez agora. Entendeu? Então, assim, é da mesma idade, né? Então, o que acontece? O pai do Rafael lutou 2 vezes para ser governador do estado. Mas você lembra que em 94 foi a votação de Nazareno Cardeal Fonteles, José Nazareno Cardeal Fonteles, quem tirou o PFL do poder. Lembra? Era Átila, Monsanta e Nazareno. Isso. Nazareno teve 123 mil votos, né? E por 3 mil e poucos votos, o Átila não ganhou do primeiro turno. E no segundo turno, não tinha como. Os petistas, por mais que não votaram no Monsanta, não foi por ser o Monsanta. Eles votaram em protesto contra ao o PFL. E tirou mesmo o PFL do poder naquela época. Então, o que acontece? É lógico que se fosse o meu filho, ele tem, né, aquelas pessoas que... aquela roda de pessoas muito qualificado também, como não tinha ninguém que não tivesse qualificação, do Antônio José, Magalhães, Nazareno, Wellington Dias, Regina Souza. Sim. Então, assim, desse pessoal que o senhor falou aí, só a Regina Souza está em evidência, assim, né? Tem uma secretaria. Cadê o Antônio José Medeiros? Antônio José, onde é que está o Antônio Neto? Antônio José acho que é porque não quis. Deixa eu te dar um exemplo meu. E o Antônio Neto, tá por onde? Acredito que também não quis. O Antônio Neto... uma vez ele acho que ele me disse ele que só porque não quis. A secretaria ele foi convidado de governo, e não... Ele só assumiu a secretaria de governo no governo da Regina, porque era a Regina. Que ali nem ele, nem eu, nem ninguém diriam não para ela. E ela disse que assumia, mas queria algumas pessoas para lhe ajudar. E ele foi ser o secretário de governo dela e disse para mim mais de uma vez:
Baixinho, eu só tô aqui porque a nossa chefe aí pediu tudinho e tal, mas por ele não queria mais, entendeu? Que também temos que entender, o PT de certa forma cometeu a injustiça com o Antônio Neto. Se fosse ele mesmo, se tivesse sido um candidato como fizemos com o Rafael, ele tinha sido governador do estado e um bom governador. Tinha. Entendeu? Então, assim... Foi no ano de... 2010, que foi quando assumiu o Wilson Martins. Ele tinha tudo ali para ser o candidato e ganharia a eleição. E ganharia a eleição. Entendeu? Muito provavelmente ganharia a eleição. Aí o que acontece? O que houve ali? Acredito que o nosso senador ficou com medo de apostar uma dificuldade maior na disputa dele para o Senado, que poderia ter um rompimento, não sei. Ele tem aparecido aí em várias ocasiões, né? Em que algumas pessoas do PT são alijadas do processo, né? Então, assim, eu não posso dizer isso do governador Rafael, que comigo é um jovem governador, um cidadão que me tem muita atenção. Me convidou para compor a equipe. Eu não quis. Convidou o senhor para ser o quê? Ele me convidou para ir dirigir a Fundação Antares. Eu disse para ele, foi até interessante, ele me chamou para conversar, eu fui lá e disse, não, governador, até brinquei, né? Eu disse, governador, porque eu não queria ir, não é porque não quisesse compor o governo dele, é porque é algo que eu não sei fazer. Né? Eu disse muito nobre da sua parte. Aí eu fui e disse, governador, me deu, brincando com ele, porque eu sabia que já tinha até acertado, me deu o intérprete, eu disse, mas o intérprete é meu, eu digo, eu quero é do seu. Ele sorriu, né? Disse, não, vá para Antares, eu boto você lá, tudinho. Eu digo, meu governador, ele disse, rapaz, tá igual meu pai, tu quando bota uma coisa na cabeça, o papel é do mesmo jeito, porque ele não sabe fazer uma coisa que ele não domina do jeito que ele gosta, ele não vai. Eu disse, não. Aí quando faltava, era hoje, aí ele ia tomar posse amanhã, à tarde ele me ligou, Magalhães, eu posso botar o seu filho? Eu digo, pode. Pois me mande o currículo dele. Eu mandei, tá lá, meu filho. Mas eu não posso dizer isso, não, ele tá aleijando os mais experientes, não. Ele me convidou e eu simplesmente aqui achei que não deveria ir. Era um governo que eu sei que ele prima e tá correto, ele prima por muitos resultados e ele tá certo, entendeu? Então, mas sim, era algo muito novo, a segunda geração dos petistas. Mas o Rafael, quando em 96, aquela disputa do Nazareno para ser o candidato do PT, criou aquela discussão, tudinho e tal. O Rafael era um garoto, né? Um garoto, já aí na onda, porque sempre foi muito inteligente, mas era um garoto. Eu ia com meus filhos para as reuniões do PT, ele lá aparecia, tubia também, mas um jovem, um garoto. Então, assim, eu não acredito nisso aí, não. Eu acho que, assim, como eu acho que o Antônio Neto, o Antônio José já tinha mesmo se afastado do governo do Hélio, já estava... E o Evaldo Sirico, que diz? O Evaldo, a última vez que eu tive notícia, encontro ele aqui e acolá, estava até com a terceira perna, já acho que tem um problema de coluna, eu acredito que ele está em algum órgão aí. A Regina ele não está com a Regina, não? Porque a Regina sempre teve um carinho muito grande por ele. Sempre teve, até pela história dele. Né? Teve sempre um carinho muito grande por ele. Então, em todos os governos do PT, ele sempre ficou em algum local para... É a história do PT, né? Então, o filho dele, não sei se você sabe, né? Ranier, se eu não estou enganado, ele está compondo a equipe do ministro Wellington Dias em Brasília. Não sabia. Pois está. Né? Muito competente, um dos filhos do Evaldo. Evaldo contribuiu muito com a história do PT. Muito do PT, porque naquela época foi o movimento sindical quem impulsionou, né? Ajudou a impulsionar o PT, porque nossa bandeira maior, nossa maior estrela sempre foi o Lula, e com certeza será até o último dia. E como é que está essa batalha para o senhor chegar na Câmara Municipal? Estão dizendo aí que vai ser bem votado, né? Fazendo aquilo, porque assim, Feitosa, o partido não poderia abrir mão, queríamos até que o João de Deus também fosse candidato a vereador aqui, ele estrategicamente nem trouxe o título dele, José de Freitas, ameaçou ser pré-candidato, tudinho, não foi, entendeu? Mas disse, não, galera, não vou não. Mas lá parece que o Fábio Abreu não cumpriu um compromisso com ele, Ele conta essa história. Que ele contou essa história para... Fábio Abreu chamou ele, acenou que o apoiaria, ele se empolgou, que ele nem queria. José de Freitas, exatamente. Foi ao governador, tentou fazer essa ponte, depois o nosso deputado federal, Fábio Abreu, disse que não e desistiu.
Mas assim, a nossa estratégia é de sempre, é trabalhar. Porque mesmo sem ter mandato, eu nunca parei, sempre estou ali, as amizades. E quando veio esse processo de 2024, né, o partido jamais iria deixar de fora e não ia chamar alguém que sempre teve uma votação boa em Teresina. Entendeu? Eu sempre tive uma votação boa em Teresina. Então, o partido é lógico que chama para você ajudar nesse momento de uma disputa que não tem disputa fácil. Você sabe disso. Toda disputa, É verdade. ela é uma disputa forte, a disputa é para valer, é uma disputa na sociedade. Nem sempre é o melhor projeto, mas é aquilo que o povo decide apoiar e é assim. Como é que foi esse processo aí que terminou com a escolha de Fábio Novo? No começo havia um grupo, os históricos do PT, na minha visão, estavam com o Franzé, né? Mas aí prevaleceu a caneta do governador? Eu não diria caneta, eu diria que O peso. o que acontece? O Fábio Novo tinha a favor dele, não era só a questão do governador. Era o fato dele ter sido candidato em 2020, num momento muito difícil do partido. Você sabe que naquele momento ali o PT pagou muito caro aquela coisa de um monte de denúncia, não sei o quê, teve que se superar, enfim. O PT sofreu demais com aquilo dali, porque não é fácil. O PT só em Teresina tem aproximadamente 15 mil filiados e filiadas. Pessoas que a maioria desses 15 mil nunca adentrou em palácio nenhum, nem no Palácio de Karnak, muito menos no Palácio do Planalto. Aí as pessoas às vezes se pega alguém generalizando, xingando o partido, os filiados do partido. Então isso, né? Isso realmente muita gente se agiganta nesse momento. Quando você é ferido injustamente, você se agiganta. Então o que aconteceu foi isso. O que acontece? O Fábio Novo foi candidato, o nosso candidato em 2020, né? Então ele ficou com aquele recall, né? Foi o candidato em 2022 a deputado estadual, bem votado em Teresina, né? E aí nas pesquisas foi feito um acordo que quem tivesse melhor nas pesquisas seria o pré-candidato, e o Fábio Novo sempre, né? O Franzé fez uma boa pré-campanha, fez, entendeu? Mas não foi o suficiente, né, para ultrapassar o Fábio. Eu mantive minha palavra até o último minuto, né? Mas uma parte da direção mudou de posição, que achou que não, que deveria homologar o nome do Fábio, e eu, por ser democrático, levamos para a decisão e não é Fábio, pronto, é Fábio, então acabou. Como é que foi essa mudança da direção do diretório Assim, municipal? Deixa eu lhe dizer, O que aconteceu? tem muitos companheiros, Feitosa, e você e eu também somos assim. Cultiva muito uma conversa olho no olho. O Fábio fez isso. Ele chamou de um por um. Não é que tenha dado nada a alguém, mas ele chamou e colocou isso que eu estou te dizendo. Em 2020, eu fui candidato do partido, num momento mais difícil. Não é que ninguém não quisesse, mas foi um dos momentos difíceis, porque o Franzé também queria em 2020. Eu fui que cheguei para o Franzé e disse, eu era deputado junto com ele. Ele também queria em 2020. 2020. Eu chamei ele. Você lembra daquela história? O Wellington Dias estava, não sei se na China, com o Wilson Brandão. Um abraço aqui para o deputado Wilson Brandão, uma pessoa muito gente fina. E lá houve um comentário aqui que tinham dito que o candidato do Wellington não era o Franzé. O Franzé estava com o nome dele posto. Aí o Franzé vai e retira. Aí o Wellington Dias chega. Aí o Franzé volta o nome. Aí eu fui e disse, deputado, pense bem, você é um deputado de primeiro mandato. Você tirou o seu nome. Não, mas o senhor voltou, você vai passar a campanha todinha justificando isso. Aí ele ficou assim, mas eu estou só lhe dizendo. Aí o Dudu foi, conversou com ele também. O certo é que ele, num ato, um gesto de grandeza, disse, não, tudo bem. Então eu Tô fora. eu vou retirar. Aí ele foi e retirou, né? Então foi o Fábio.
Naquela época tinha o Júnior do MP3, também queria. Isso. Conversamos com ele, tudinho. Saiu. Então, Feitosa teve isso. Então, o Fábio usou esse argumento da fala, né, de conversar, de Do contato olho no olho. contato olho no olho, explicando, né, que no momento mais difícil ele colocou o nome dele, que ele deu aquela história, deixei de viajar as cidades do interior para reforçar meu eleitorado, eu terminei não indo, fiquei aqui, pá, aí ele terminou convencendo mesmo, e aí a maioria foi, pô, é isso, então pronto. O governador me chamou umas 4 vezes. E como é que nós vamos decidir? O que o partido decidir, eu acato. Você acata, acata. E foi isso que aconteceu. Não teve nada de outra coisa, não. Foi isso mesmo. Entendeu? Que eu acho que faltou também o meu pré-candidato, Franzé, se ele tivesse chamado de um por um, conversado, tudinho, meu projeto é esse, tudinho e tal, eu acho que ele também poderia ter, pelo menos... Tem emplacado a tem candidatura. emplacado. E não houve isso da parte dele? Não, quem fez essas conversações, mas foi eu, né? É, porque ele estava apoiado pelo João de Deus e pelo senhor. Era. Pelo estadual e pelo... Era. Então, o Fábio usou essa condição de ter sido candidato em 2020 e levou a candidatura, e a pré-candidatura, e hoje está aí. Você é testemunha, nenhum outro candidato do PT teve tão bem posicionado numa eleição com chances reais de ganhar. Eu acredito na vitória do companheiro Fábio. Não tem eleição fácil. Toda eleição ela é difícil. Você pode tornar ela fácil ou mais difícil, mas não tem eleição fácil. E a campanha de vereador? A minha campanha de vereador, pré-campanha, né? Não tem campanha ainda. Eu tenho feito o que eu sempre fiz. Em Teresina, tanto é que em 2022 mesmo, eu não me elegendo, eu tive quase 8 mil votos. Porque foi onde eu centrei pé no chão aqui em Teresina. O senhor teve quantos mil votos no total? Na última Eu eleição? cheguei a menos de 10 mil votos, caí muito, porque Na primeira vez que se elegeu, foram na quantos? primeira vez que eu me elegi, 18.740 e poucos votos. Se elegeu o senhor nessa ocasião? Elegeu a Flora, elegeu o João de Deus, elegeu o Olavo e, se eu não estou enganado, eu, né? Nós elegemos 4 ou foi 5 naquela época. E teve... Não, acho que foi esses 4 mesmo. 4. É. Elegeu 4. Foi. Na primeira vez que se elegeu mesmo. Me elegi mesmo. E aí teve uma segunda. Aí a segunda eu perdi. A primeira eu venci, olha como é a história. Eu venci o Paulo Martins por 300 e poucos votos. Esses votos me veio lá do interior, na zona rural de Miguel Alves. Miguel Alves é 70 e tantos %, é zona rural. Eu estava perdendo. Quando abriu essa urna lá, eu passei o Paulo Martins 300 e poucos votos. Quem lhe apoiou lá? Na época, Oliveira Júnior, que ele tinha sido candidato a prefeito, ele não tinha ganho, mas me apoiou, né? Quando foi 4 anos depois, a minha disputa foi de novo com o Paulo Martins. O Paulo Martins teve, não sei se foi 800 ou foi 1.000 votos a mais do que eu, né? Porque o Paulo Martins também foi chamado, né? Foi chamado, ele ocupou o cargo de deputado. O Fábio Novo também foi chamado, ele ficou na suplência e foi chamado. E aí o Paulo Martins teve aquela eleição complementar que caçaram o prefeito Joãozinho, lembra? 2010, 2011. Eu não passei um dia como suplente na Assembleia. Porque a eleição, o Paulo Martins chegou para mim e disse: se eu for candidato a prefeito em Campo Maior, você vai lá? Eu digo, vou. Tu vai? Eu vou. Passei 30 dias lá na campanha com ele. 30 dias. E ele ganhou a eleição e assumiu. Então, quando chegou em fevereiro, ele tomou posse. Aí ele renunciou para assumir o mandato de prefeito. E eu fui notificado pelo ex-presidente Temístocles. E eu já tinha uma certa, né, dificuldade com o ex-governador Wilson Martins. Eu digo, Temístocles, eu não quero. Ele disse, não, eu digo, não me notifique não. Aí com 10 dias... Aí o Paulo já saiu e eu assumi o mandato do início ao fim. Entendeu?
Então foi assim, o segundo mandato eu assumi do início ao fim, porque o Paulo renunciou para ser candidato a deputado, a prefeito de Campo Maior, se elegeu e eu assumi o mandato. Como é que está o seu relacionamento com o atual vice-governador? O senhor falou nele agora aí, o vice... É um amigo. Temístocles Filho, eu chego na Assembleia em 2007 com aquela fama, né? João Cláudio dizia o seguinte: disse, Magalhães, eu pensei que tu era aquela pessoa que quando chegava na frente de uma loja, se alguém tivesse botado a gasolina e não já tivesse com palito de fósforo só para tu jogar, tu ainda te zangava. Hoje, convivendo contigo, eu tô vendo que não é nada disso, que tu é uma pessoa bacana, do diálogo, trabalhador, tudinho e tal, essa coisa toda. Quando eu cheguei na Assembleia, tinha esse meio pé atrás com o Magalhães, né? Lá na Assembleia, na Câmara Municipal, o homem lá o debate lá é pesado com ele. Aí o PT tinha direito a 3 vagas na mesa diretora. E eu fui escolhido para ser um dos. A Flora e o João Direito Magalhães, você vai para a mesa. Aí eu cheguei lá, tava montando a chapa. Aí tava o presidente, cabisbaixo, presidente, tudo bem. Algum problema? Disse, não, deputado, é porque tá dando uma crisezinha aqui, que pode ter uma chapa, bater chapa, porque tá faltando aí para poder agasalhar todo mundo, todos os partidos. Eu digo, e o que é que ele disse que tá faltando? Tá faltando uma vaga aqui, todo dia. Eu digo, pois, dê a minha. Você tá falando sério? Pode dar a minha. Essa vaga não tinha uma vaga aí? Tinha, pois. Bote, não me engano, acho que era pro PSDB, um desses partidos aí. Ele virou pro João Matos e disse, João Matos, dê a melhor comissão para o Cícero. Por isso que logo de primeiro mandato, eu fui um dos presidentes da Comissão de Constituição e Justiça. No meu primeiro mandato. Não sei se foi 87, já 2007 ou 2008. Eu assumi a Comissão de Constituição e Justiça. E participei praticamente de todas as comissões, que eu era muito, era muito presente na Assembleia. E eu era um dos deputados mais assíduos, não só na Câmara, mas na Assembleia. É verdade. Era muito raro. Aí construíram uma amizade sólida. Aí construiu uma amizade sólida com o Temístocles, né? Porque ele viu que o Magalhães não era nada daquilo que parecia, que era uma pessoa do diálogo, enfim. Entendeu? Então, tenho no presidente, ex-presidente, vice-governador, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e carinho e que gosto da amizade dele. O senhor acha que o governador Rafael vai repetir na chapa em 2026? Eu acredito. Você acredita mesmo? Eu acredito. Tem muita gente que não acredita. Mas assim, Feitosa, a política ela vai dar fofoca e termina se sentando numa mesa como nós estamos aqui, fazendo, né, aquilo que é o melhor para o Estado, o melhor para a cidade e ajustar todos os partidos e todas as lideranças. É sempre assim. O senhor defende a repetição da chapa? Sim. Não está dando certo? Então, se está dando certo, não tem por que você estar mudando. Time que está ganhando não se muda. Olha, não tem o meu Flamengo e o seu, entendeu? Que estava aí ganhando, mas vai mudar. Eu tô triste com o Flamengo. Eu não estou triste, não. Eu nem estou. Quer dizer que o senhor acredita mesmo, piamente que... Acredito. É diálogo, Feitosa. Ainda está muito longe. Nós ainda vamos passar por 2024. Tem 2025 no meio. Aí é que vem 2026. Então, está muito longe. Eu acho que com tudo que nós dissemos agora pode acontecer. Inclusive nada. Né? Nós já entramos 2 vezes aqui na questão de vereador e não fomos mais na frente. Porque sempre a gente volta. Mas agora nós vamos mesmo. O senhor se elegendo vereador vai se preparar para voltar para a Assembleia? Já me veio vários deputados estaduais, inclusive do PT, querendo me apoiar, discutindo 2026. Eu não estou querendo discutir 2026, eu quero discutir 2024. Eu estou trabalhando é 2024. Porque se discutir 2026, aí... Esquecer 2024. Tá abrindo mão de uma provável candidatura a deputado, então, assim, né? Eu estou fazendo, entendeu, a minha pré-campanha. E posso lhe garantir que é dioturnamente. Eu até 21 a 22 horas, todos os dias, eu tenho reuniões. E graças a Deus, aonde chego, sou bem recebido. A sua expectativa de votação ainda tem a ver com os comerciários? Não, já estava dissociado.
a não ser aqueles comerciários, porque renova muito. O comerciário é uma categoria de uma rotatividade muito grande, você sabe disso. Agora, aqueles mais experientes, que me conheceram, isso é comum. Eu cheguei, o Magalhães... Trabalhei na loja quando ele estava lá. Tempo bom. Naquela época o sindicato era forte. A pessoa diz isso para mim. Ou diz assim, rapaz, por que você não volta? Eu digo, não dá mais. Onde é que estão os seus colégios hoje? Onde é que estão as suas chances de voto em Teresina hoje? Como é que o senhor está fazendo a sua política? Primeiro, assim, eu sou um deputado estadual que fui um deputado estadual que depois de 3 ou no 4º mandato, as pessoas ainda me chamavam de vereador. Porque foi o mandato que eu tive a maior atuação naquele momento. Era aquela história, você pegava o estilingue, fechava o olho, não errava uma, né? Era oposição, então tem essa facilidade. E em Teresina nós trabalhamos muito, o Feitosa. Fizemos muitas obras e estamos fazendo. Hoje mesmo, eu estive visitando ali com o meu pré-candidato a prefeito, Fábio Novo, o residencial Edgar Gaioso. O residencial Edgar Gaioso, Feitosa, é um conjunto que foi feito, acho que através do Minha Casa Minha Vida, preferencialmente para as pessoas que são cadeirantes ou que tem algum cadeirante na sua família. Para um bairro para ficar fácil a mobilidade. Não tinha 1 centímetro de asfalto. 1 centímetro. Uma liderança lá, amigo, me pediu para levar, vamos botar 1 quilômetro de asfalto. Quando eu fui lá, ver em loco, uma semana atrás, que eu cheguei lá, que eu fui ver a história, eu não sabia disso. Aí as pessoas me chamaram para uma conversa, bem aqui, você está vendo isso aqui? Meu filho é cadeirante, já tem 20 e poucos anos, isso aqui tem mais de 30, tudinho. Eu nunca, e aqui é um bairro que foi programado para isso, eu nunca levei meu filho na praça, e eu estou a menos de 30 metros da praça. Porque, seu Magalhães, como é que eu vou empurrar uma cadeira de roda, eu já dessa idade, com um adulto? Aqui dali me partiu o coração, Feitosa. Aí eu digo, não. A emenda que o governador me deu, que desde o ano passado, que não tinha sido implementada, mas já estava licitada, aí eu autorizei a minha emenda a fazer 3.700 metros de asfalto, 3 quilômetros e 700 metros de asfalto. 3.700 metros. O povo está morto de alegre. Aí vem esses bairros de Teresina, quase todos, por eu defender a reforma urbana. Vila Irmandúcio, o Magalhães estava lá no dia 2 de julho de 98, na noite quando foi ocupada. Parque Vitória, zona rural, você chega lá na zona rural onde eu moro ali, naquela casa onde você foi lá uma vez, ali você vê, está asfaltado, está asfaltado até a estrada, até a zona rural de Zé de Freitas, comunidade Morada Nova. Nós asfaltamos até lá, como deputado. Ali, depois da minha casa, aquela comunidade, não tem uma rua, Feitosa, que não esteja calçada. Quem levou? Magalhães. Aí vem ali a Lagoa de Dentro, né? Vem outras comunidades, o Amparo, como eu estava te falando aqui no início da nossa conversa, fora do ar. Né? Tem a Bulena, né? Tem a Santa Teresa. São muitas as comunidades, dezenas de comunidades que têm obras levadas pelo ex-vereador e pelo ex-deputado Magalhães. Então, em cima desses bairros, dessas comunidades que nós levamos a nossa obra, que lá o povo gosta da gente, né? Ali na Taboca, Taboquinha, muitas coisas que a gente fez. Lá naquela minha região lá, Feitosa, foram mais de 20 milhões de reais de obra. Asfalto é caro e nós levamos. Então o povo tem um respeito pela gente. Você abrir a minha votação aí da Zona Leste e Zona Rural daquela região, Santa Luz, Santa Teresa, Cacimba Velha, Lagoa, deu quase 3 mil votos em 2022. E 2022 o número de candidatos a deputado estadual aqui era muito grande. Quase todo mundo veio beliscar aqui para pegar um pouco de voto. É o maior colégio eleitoral do estado em cidade é aqui, 25% do eleitorado do estado. Então, assim, eu tenho trabalho em todos os bairros. Então, por isso é que eu não tenho dificuldade de estar conversando com essas pessoas. Amigos, amigas que a gente tem aí, entendeu? São muitas pessoas. Então, por isso que eu estou te dizendo. Eu não tenho dúvida
da nossa eleição, devido ao trabalho que a gente sempre desempenhou. E muita gente me busca, me liga, "Ó, eu vi aqui que o senhor é pré-candidato, passa aqui em casa, vem aqui." Então, isso é assim que a gente se mobiliza. Na hora que a gente coloca o nome, e é por isso, Feitosa, que eu posso dizer para você, o porquê o Magalhães quer voltar à Câmara Municipal, porque eu sei, eu mesmo já tendo meus 67 anos de idade, eu ainda tenho muito a dar como uma pessoa pública. Sem dúvida. Quem é que não quer estar ajudando a administrar a associação do seu bairro? Eu fui administrar o sindicato, né, que é a associação da minha categoria, os comerciários. Depois, quem é que não quer estar a servir na Câmara Municipal da sua cidade? Para ajudar a administrar a sua cidade? Quem que não quer? Quem não quer estar ajudando a administrar o seu estado através da Assembleia Legislativa? Eu nunca tive muita paixão pelo Executivo, nunca tive. Se eu quisesse ser candidato majoritário, eu já tinha sido, porque eu estou falando de 93 até hoje, a maioria do Diretório Municipal sempre foi ligada a nós. Já tinha condições Já tinha sido. de ser candidato a prefeito. É. Deputado Francisco Magalhães. Cícero. Magalhães. Eu saltava com o pensamento Nosso do amigo. nosso falecido Magalhães. Amigo. Deputado Cícero Magalhães, grande liderança petista, parlamentar coerente, líder político também bastante coerente. Nós agradecemos aqui a sua presença no nosso podcast. Esperamos ter outras oportunidades para estendermos mais esse depoimento. Foi um depoimento original, um depoimento sincero, que sem dúvida nenhuma mostra o quanto o senhor tem de participação na política piauiense. Muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Feitosa. Eu pensei que você ia me fazer uma pergunta que você me fez. Não sei se você lembra, quando eu estava lá na Assembleia, quando teve uma manifestação dos servidores públicos, que todos correram e eu fiquei todo branco de maisena. E você chegou para mim e disse, como você se sente? Eu disse para você, o que eu disse naquela Feitosa? Esse povo que está aqui, por que o senhor não correu? Porque esse povo que está aqui em cima é o meu povo. Eu jamais o trairia ou correria com medo deles. Então é isso, eu acho que você tem que ter lado. Muito obrigado, que Deus te abençoe, entendeu? Você é um amigo, irmão, que eu tenho o maior carinho e respeito. Sei que a recíproca é verdadeira. É verdadeira. E um grande abraço para você. Um grande abraço. E acione lá o sininho e vamos em frente.